Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao episódio 2 da Jornada do Animador. O meu intuito aqui com esse projeto é ajudar você que é iniciante, que quer começar na área de animação. Então o episódio 1, onde eu entrevistei o Pedro, já está aqui no canal. Se você quiser, dá uma conferida, clica lá depois que você assistir esse vídeo. Vamos direto ao ponto, pessoal. Eu ando recebendo muitas mensagens, tanto no meu direct no Instagram, quanto quando eu converso com as pessoas pessoalmente, presencialmente, e muitas delas têm dúvidas em relação ao seu desenho, por não saber desenhar ou acharem que não tem um estilo, e isso trava essas pessoas e elas ficam se questionando por onde começam, se elas começam, e tudo. Eu entendo toda essa confusão, em algum momento eu também estive nesse lugar, e eu tô aqui para compartilhar meu conhecimento, começando simples, gente. A gente precisa entender os conceitos básicos, os princípios básicos, o feijão com arroz bem feito, para daí então dar continuidade nos estudos. A minha proposta aqui é passar um conceito prático e teórico, então eu vou alternar aqui entre o Tumbum e o chat, que de vez em quando eu vou passar a informação lá para o chat, a gente volta para cá, pratica. Eu quero realmente te conduzir nesse primeiro exercício aqui. Eu peço primeiro que você não se importe com o programa, né? Eu estou usando o Tumbum Harmony, é um dos programas mais utilizados para animação 2D no mundo, e é o programa que eu utilizo há mais de 13 anos, eu dou aula há 11 anos nele, é o principal software que eu utilizo no meu estúdio, e é ele que eu estou usando aqui. Caso você não tenha ainda o Tumbum instalado, você pode usar qualquer software de animação que você tenha, que seja possível desenhar e que tenha uma timeline. Então vamos lá, gente. O primeiro conceito é a Ball Symbol. O que eu quero mostrar para você aqui nesse exercício? Alguns dos 12 princípios básicos. Então eu vou anotar aqui, é bem rápido, mas a gente vai abordar slow in e slow out, que é desaceleração e aceleração, que é um dos 12 princípios. Nós vamos falar de timing. Nós vamos falar de squash and stretch, que é o famoso amassar e esticar. E nós vamos abordar também a questão dos arcos. Atrelado a timing, a gente vai falar também do espaçamento entre desenhos, o famoso spacing. O spacing não é um dos 12 princípios, mas ele é uma técnica que nos auxilia, nos ajuda quando a gente está falando de timing. Então, vou deixar anotado aqui para você também fazer suas anotações. Aqui fica uma dica. Sempre anote tudo que você receber de informação, anote, não despreze nada, porque com o tempo você fica lá tentando... Como que é que o professor falou mesmo? Aquela informação é time, space, eu não anotei, eu me perdi, e aí a gente está sempre voltando para a estaca zero. Então fica a dica aí. Bloquinho de notas, seja digital, seja aqui um caderninho com lápis, anotem. Então vamos lá. Eu vou passar um conceito teórico primeiro lá no chat, então eu vou pedir aí para a equipe mudar para mim lá para o chat. Vai lá, Gui. E aí, nós voltamos aqui para o Tumbum depois. Vamos lá. Bom, primeiro o princípio daqueles que eu marquei ali no Tumbum, slow in, slow out. Toda vez que a gente entra em slow, ou seja, a gente desacelera. E toda vez que a gente sai do slow, tá parado, tá lento, a gente sai do slow, nós aceleramos o movimento. Se a gente não aplica o slow in, slow out na cena, o nosso timing é linear ou constante. Né? Nós costumamos usar esse termo aqui, timing constante. O que significa? Que o spacing, eu anotei aqui embaixo, que é o espaçamento entre cada desenho, ele é igual. Veja que a distância que eu marquei aqui de um tracinho para o outro é o mesmo. Do deslocamento desse círculo aqui da pose A para a pose B. Ou seja, eu vou desenhar outro círculo aqui, outro aqui, outro aqui, aqui e aqui. Quando eu der um play na cena, lá na timeline, esse deslocamento constante vai me indicar um timing linear. Qual que é o conceito de desaceleração e aceleração? Tudo que está na inércia e começa a se mover devagar, ele acelera. Então eu estou parado e eu começo a me mover devagar e eu acelero.
a gente chama de slow out. A gente sai do slow. E tudo que desacelera, nós aproximamos os desenhos para dar uma sensação de desaceleração. Então, eu começo o movimento rápido e termino devagar. Ou seja, o espaçamento aqui nessa saída tem que ser muito próximo dessa pose A, o primeiro desenho. Veja que a distância é diferente desse que já percorreu uma distância longa, uma distância menor. E aqui que eu vou fazendo? Eu vou aumentando progressivamente o espaçamento. Veja que eu fui dobrando a razão de espaço entre cada desenho. Então aqui no desenho 3, eu vou desenhar aqui a bolinha, ela já está mais afastada. Aqui no outro desenho ela afastou mais, aqui afastou mais, aqui ainda mais. Veja que ela vai progressivamente afastando. E aqui nós vamos desacelerar, nós vamos entrar em slow. Então, é basicamente o que aconteceu na saída, só que o inverso. Eu vou colocando desenhos cada vez mais perto, e mais perto, até que o último intervalo aqui, o último desenho, ele está muito colado na pose final. Dado essa explicação de desaceleração e aceleração, nós vamos para o exercício mais básico. Eu vou voltar lá. Voltar aqui para o tumbum, que é o exercício da ball symbol. Você já deve ter ouvido falar. E esse é o exercício mais básico, porque a gente coloca todos aqueles princípios que eu falei para vocês, a gente coloca ele aqui na prática. Então, o que nós precisamos? De uma pose A. Então, eu vou desenhar aqui um círculo. E deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal. Toda essa aula, ela é focada para aquelas pessoas que dizem que não sabem desenhar, não têm um bom desenho, e elas não sabem como começar na animação, por onde começar. E esse exercício da bolinha, ele é importante também porque a bolinha é algo que a gente faz desde criança. Então, seja num software ou seja no papel, desenhar o círculo é algo que dá para a gente ir praticando. Veja, existe um exercício onde a gente pode desenhar vários círculos à mão livre, cada um vai sair de um tamanho, um mais tortinho, um mais ovalado, não importa. Você vai fazendo vários para ir praticando e treinando como passar a sua visão para a ponta da caneta, para a ponta do cursor. É como se nós treinássemos essa habilidade de pensar um círculo e conseguir materializar esse círculo. Mas vamos lá, seguindo aqui, nós precisamos criar nossa pose A, seria a bolinha ali paradinha. Eu vou deixar um tempo parado aqui e eu preciso antecipar esse círculo. Antecipação também é um dos princípios. Eu acabei não anotando lá. O que vai acontecer? Ela vai colocar toda a sua energia dela na direção oposta. Ela vai antecipar, ela vai acumular energia em direção ao chão. Porque o nosso objetivo é que ela dê um pulo, né? Por isso ball symbol, bolinha quicando, bolinha quicando. Então, quando eu perco o volume aqui em cima, vejam que eu perdi um espaçamento grande aqui. Eu preciso ganhar volume nas laterais, para quando eu fazer a passagem de uma pose para outra, na troca do movimento das poses, eu entender a fluidez do movimento. Então, vamos lá. Fiz a antecipação, vou precisar colocar alguns intervalos aqui. Vou deixar aqui um espaço em branco. Mais para frente eu volto nisso. E agora, essa bolinha precisa colocar toda a sua energia que foi colocada para baixo na direção oposta. Agora ela vai subir. Então, eu basicamente faço ela sair um pouco aqui do chão e ela vai fazer um stretch. Então, vamos lá, acabei não comentando. Squash, né? Essa antecipação é um squash. Nós amassamos. E essa saída é um stretch. Nós esticamos. Tá? Os princípios acontecendo aqui. E agora ela precisa cumprir, vou até esticar mais um pouquinho, deixar ela mais gordinha. Nós precisamos fazer ela cumprir uma trajetória no ar. Então, eu vou colocar aqui provisoriamente, no próximo desenho, eu vou colocar aqui uma linha, fazer uma linha reta, aqui. E vou posicionar o último extremo dessa animação, que vai ser aquele mesmo círculo lá do início, eu vou desenhar ele aqui em cima. O que eu posso fazer aqui até? Eu posso ir lá no primeiro desenho e comparar se eles estão mais ou menos no mesmo volume. Para essa bolinha não ficar perdendo ou ganhando volume no meio do deslocamento.
Beleza, só copiei ali para usar de referência. Então, toda essa trajetória aqui, lembra lá do nosso deslocamento? Nós vamos fazer esse stretch aqui, chegar nesse extremo, desacelerando. Por quê? Eu acumulei energia, dissipei energia, agora eu vou desacelerar até o topo, porque a gravidade vai me puxar para baixo de novo. Então, eu vou precisar de mais intervalos. Eu vou colocar aqui, vamos contar mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Então, como que eu vou fazer com esses 5 intervalos? Vou ligar aqui minha ferramenta de mesa de luz e vou lembra lá da teoria, ó? Essa seria a minha pose de saída, minha pose de chegada. No meio do caminho eu tenho 5 intervalos. Como eu estou desacelerando, eu vou fazer os desenhos se encontrarem cada vez mais perto lá do último. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o espaçamento progressivamente reduzindo até chegar lá naquele extremo. Então, vamos lá. Como que eu faço? Primeiro é o meio. Então, eu vou desenhar essa bolinha aqui mais ou menos no meio, mas eu ainda vou deixar ela um pouquinho achatada, assim, um pouquinho esticada. Ela está voltando para a forma dela, ainda está recuperando o volume. E eu vou avançando os próximos intervalos. Ó. Vou deixar só esses intervalos que eu preciso agora. Meio do meio, que é como a gente indicou ali no chat. Meio do meio. Aqui eu coloco mais uma no meio. Mais uma quase chegando. E por fim a última aqui, bem perto. Vamos ver o efeito que vai dar? Eu vou dar um stop aqui. Lembra que faltam nossos intervalinhos ainda de antecipação, mas já dá para sentir. Ó. Então o que acontece aqui? Eu saí rápido e desacelerei até o topo para perder energia. Vamos fazer esses intervalos da antecipação? Aqui na antecipação, basicamente, eu vou acelerar. Eu vou sair rápido, eu vou já sair meio do meio. Ou melhor, eu vou desacelerar, né? Eu saio meio do meio. E aqui eu coloco um desenho quase na nossa antecipação. Porque eu quero sentir essa bolinha indo para a antecipação antes da saída. Ó. Quero enxergar essa antecipada. E agora a gente vai fazer a descida. E o que é a descida? É uma aceleração. A gente vai sair do slow e vai entrar em aceleração. Então é um slow out. Aqui que é a parte que eu adoro do Tumul. Olha como que é incrível. Eu não preciso desenhar os mesmos desenhos que eu fiz para subir e para descer. Eu copio aqui desde esse squash até o último extremo, Ctrl C. Eu vou dar um paste reverse, lado direito, paste reverse. O que ele vai fazer? Copiar os mesmos desenhos que eu usei, só que agora descendo. Ó. Subiu, segurou, desceu. Então eu desacelero e acelero. E aí eu vou repetir basicamente esse squash aqui. Eu vou criar um novo desenho só para deixar ele mais amassado ainda. E copiar o último, que é o extremo final, quando ela retorna para o movimento. E colocar aqui mais 2 intervalos. E agora, o meu sentido aqui é acomodar, fazer ela retornar para o seu estado de origem, também desacelerando. Então, eu ponho aqui um meio do meio, e aqui, por fim, mais um meio. Eu vou colocar mais um intervalo para deixar esse finalzinho mais fluidinho e desacelerando ainda mais. Veja, aqui eu quero demonstrar para você um conceito de storytelling. Essa bola ela começa parada, então essa cena tem um começo. Ela antecipa, eu antecipo para a audiência, ou seja, você que está aí assistindo, quem for assistir a tua cena, entender que, opa, esse personagem está fazendo alguma coisa, o que será que ele quer? Ele vai voltar, ele vai executar a sua ação, ele atinge o topo, a gravidade puxa ele de volta, ele não sabe que existe um chão, veja, ele está acelerando, ele não sabe que esse chão aqui vai chegar. Bateu no chão e acomodou para sua pose final e a cena terminou. Quer ver? Eu vou tirar essas indicações
para a gente assistir a cena. Opa, aqui. Vamos lá, vou deixar em looping. Ficou só uma sujeirinha aqui, ó. Foi. Antecipou, subiu, desceu. Vários princípios de animação. Eu falei de arcos, né? Essa trajetória que a gente criou é o arco da trajetória dela. É um arco, ele está em linha reta, né? Liga dois pontos, mas ela é uma trajetória. Então, por mais que ela não tenha feito nenhuma animação em curva ou orgânica, é a trajetória dela. Então, volume, staging, que é o posicionamento dela na cena, antecipação com squash e stretch, exagero, né? Porque ela passa a vida, passa a sensação de vida, aceleração e desaceleração, tudo graças a esse conceito básico de troca de espacialidade entre desenhos. Pessoal, é isso, essa demonstração de hoje aqui, espero que tenha gostado. Eu sei que eu não aprofundei tanto no software em si, mas o conceito aqui realmente é demonstrar para vocês algo básico, algo que dê para começar. E aqui fica uma outra observação que eu quero que você considere como uma dica, que é assim, o feijão com arroz bem feito vai fazer você se desenvolver lá numa cena avançada. Tudo lá na frente vai reportar isso aqui. Então, se você pegar uma ball ball, fazer, e você ainda achar que ela não está legal, insista, faz mais uma, muda a trajetória, faz ela em arcos diferentes, pulando, sabe, fazendo o arco pulando na cena, fazendo bolinha rolando, vai explorando esse exercício básico, qualquer pessoa consegue começar a desenhar assim, e entendendo a espacialidade. E aqui fica o convite para você que se gostou dessa explicação e quer saber mais, quer se aprofundar mais na jornada do animador, quer aprender como começar do zero, mesmo que você não saiba desenhar, e fazer renda, gente, ganhar dinheiro, isso é importante. Eu quero construir essa mentalidade, é sair do nível iniciante e poder viver da animação. Fica aqui o meu convite para você clicar no link que está aqui na descrição e se inscrever para a Masterclass que vai acontecer no dia 3 de abril, às 20 horas. Está aqui o link, não se esqueça. E caso você já esteja inscrito, eu peço que você ache aqui nos meus vídeos onde está o vídeo da live para ativar o sininho e o YouTube te notificar quando a Masterclass estiver ao vivo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês. Curta, comenta esse vídeo. Produção, esqueci alguma coisa? Tá tudo certo, gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!